E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente vai estar trabalhando com derivação implícita. O que é isso? Até o momento a gente está trabalhando com equações desse tipo aqui, ó, dessa forma. Um y igual a um f de x. Exemplos aqui, ó. Eu quero saber qual que é a derivada dessa função aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Ou qual é a derivada dessa função aqui, ó. Y igual a x ao cubo mais 1 dividido por 2x menos 3. Então, até o momento, a gente está trabalhando com funções nessa forma explícita, ou seja, o y é igual a alguma coisa aqui em relação a x. O y é igual a alguma coisa em relação a x. De um lado aqui só tem y e do outro lado aqui só tem x. De um lado só tem y e do outro lado só tem x. Porém, em algumas situações, a gente pode encontrar funções que não vão estar bonitinhas dessa forma. Ou seja, a gente pode encontrar exemplos dessa forma aqui, ó. X ao quadrado, y vezes y ao cubo, menos 6 igual a 5y ao cubo mais x. Ou uma outra equação aqui, ó. X ao quadrado vezes y mais 2y ao cubo igual a 3x mais 2y. Aí eu pergunto, como é que a gente vai fazer a derivada dessas funções aqui? Isso é a técnica que a gente chama de derivação implícita, ou seja, não está explicitamente aqui explicitado o nosso y. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Derivada de funções da forma implícita. Primeiro exemplo. Calcule a derivada lá, o dy dx, para a função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, ou seja, a gente não está numa equação y igual a alguma coisa, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um passo a passo aqui, para ficar mais fácil para vocês estudarem depois, ó. Primeiro passo. Primeira coisa que a gente vai fazer. Você vai fazer, ó, fazer y igual ao f de x, ou seja, todo lugar aonde tiver o y, eu vou escrever f de x. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. É isso aqui, né? Então, no lugar do y, eu vou escrever f de x. Então, vamos lá. X ao quadrado mais, no lugar do y, eu escrevo f de x, só que está elevado ao quadrado, igual a 25. Certinho? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. O que a gente vai fazer? No segundo passo, a gente vai derivar ambos os lados. Então, a gente vai fazer a derivada aqui e a derivada aqui. Então, vamos lá. Vou escrever derivada em relação a x de x ao quadrado mais f de x ao quadrado, fecho, igual a derivada em relação a x de 25. Certo? Então, ó, vamos derivar aqui, então. A derivada de x ao quadrado, bem simplesinha, 2x. A derivada aqui já vai ser uma regra da cadeia. Como é que a gente vai fazer? A gente desce o 2, então, desceu o 2, repete a função, seria 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada da minha função em relação a x. Então, vou escrever a derivada da minha função em relação a x. E a derivada de uma constante, a derivada de 25 dá 0. Certinho? Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Colocar em evidência. Vamos lá. Colocar em evidência o df de x dx. Esse aí é o terceiro passo. Como é que a gente faz então? Então, a gente vai isolar esse daqui. Tudo que não tiver o df de x dx, a gente passa para o outro lado. Então, a gente já vai começar com 2x passando para o lado de lá. Então, vamos reescrever aqui, ó. 2f de x df de x dx igual, vou passar esse 2x para o lado de cá, ele vai ficar negativo, ó, menos 2x, certinho? Agora, eu vou pegar o 2f de x, vou passar para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 2f de x
dx igual a menos 2x, passo agora o 2f de x dividindo, ó, 2f de x. A gente já pode até cortar esse 2 com esse 2 e vai ficar assim, ó, df de x dx, ou seja, a derivada da minha função em relação a x, tá dando menos x sobre o f de x. Quarto e último passo, para acabar, quarto passo. O que é o quarto passo? O quarto passo é simplesmente desfazer y igual ao f de x, que foi a primeira coisa que a gente fez logo no comecinho, foi o primeiro passo, a gente colocou y igual a f de x. Agora eu vou voltar. No lugar do f de x, eu vou colocar y. Então vai ficar assim, ó, dy dx igual a menos x sobre y. Tá aí, ó. Eu tinha que calcular essa derivada aqui, ó, de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Não estava na forma explícita, mas mesmo assim a gente conseguiu derivar e dando a resposta aqui de menos x sobre y. Simples assim.